Nós precisamos que os políticos de esquerda se atentem para isso, e não apenas se atentem para isso, que lutem contra isso e que tornem isso uma coisa pública. Nós estamos sendo deletados, nós estamos sendo queimados, e quando eu falo nós, eu falo brasileiros. Nós, os brasileiros, estamos aos poucos sendo excluídos tanto das cinematecas, quanto da Fundação Palmares e quanto das plataformas digitais. Eu vou trazer para vocês um caso de contraste bem interessante, e eu trago aqui o Carlos Orsi, que foi excluído da Wikipédia, uma plataforma estadunidense que se diz plataforma livre. O Carlos Orsi, que foi considerado irrelevante pela Wikipédia, ele é um cientista brasileiro, e eu vou trazer para vocês nessa parte as publicações do Carlos Orsi para que vocês vejam o nível da pessoa que foi excluída da Wikipédia. Mas nesse ponto eu quero destacar o momento que ele denunciou a exclusão da Wikipédia. Ele disse: por mais de 15 anos, a Wikipédia manteve verbete ao meu respeito por minhas contribuições à ficção científica. Agora que edito a principal publicação crítica ao negacionismo científico do governo, a revista IQ Ciência, fiquei irrelevante e sou apagado. Significa... Ele deixa bem claro que significa que a Wikipédia trabalha para o bolsonarismo. Mas o detalhe, neste momento, que eu queria chamar a atenção é: por que a esquerda não faz nada? Eu vou chamar a atenção nesse momento e vou citar nomes de pessoas que eu acredito que realmente são pessoas de esquerda e ainda não fazem nada porque não entenderam a gravidade do que está acontecendo. Paulo Pimenta, por que ainda não temos uma representação do PT no Ministério Público a respeito disso? Jandira Fegali, por que vocês não consideram isso uma coisa importante? Ex-presidente Lula, será que vai continuar dessa forma? Será que vão continuar nos apagando de cinematecas, de Fundação Palmares, né, dos arquivos históricos e também dos meios digitais? Mas vejam o Carlos Orsi, que foi apagado da Wikipédia porque foi considerado irrelevante. Publicações do Carlos Orsi. Observem agora as publicações desde 1996 e vejam o número de publicações do Carlos Orsi. Ele foi considerado irrelevante para a Wikipédia. Vejam as premiações, né? Prêmio Argos 2012, Prêmio Argos 2015. Ele foi apagado exatamente no momento em que ele criticou o Bolsonaro. E agora, deixa eu trazer para vocês a Wikipédia. O Carlos Orsi está no ar nesse momento na Wiki brasileira, que é a wikibr.org, que foi feita exatamente para que a gente possa continuar existindo. Estão nos incendiando, mas estamos criando formas de continuar existindo. Agora vejam aqui, eu queria trazer para vocês este outro caso, e já esse caso na Wiki normal, na Wikipédia padrão. É o Paulo Cogos, aquele camarada que ensinou dentro de um shopping como que você faz para andar no shopping sem ter que usar máscaras. O Paulo Cogos, para a Wikipédia brasileira, ele é relevante. Ele é relevante. E quando a gente procura aqui no Paulo Cogos, olha que coisa super interessante, né? Vamos para a educação, que seria a coisa que teria maior relevância acadêmica para uma enciclopédia. Cogos afirma ter estudado 1 ano no centro. Ele afirma. Não tem nenhuma referência, né? E aí ele fala: logo após concluir CEPOR, foi graduado em administração pelo INSPER, segundo o próprio. Não tem nem um link para mostrar, por exemplo, o registro dele no conselho de administração. E segundo o próprio, também terá cursado pós-graduação em economia na Universidade Mackenzie. E aqui a gente vê aqui uma referência e vamos ver sobre o que essa referência fala. 2. Paulo Cogos no meme do caixão. Sou vítima de um massacre de reputação. Ou seja, não é uma referência que prova que o camarada estudou economia. Mas olha que interessante, o Paulo Cogos, ele é relevante. Ele não foi excluído da Wikipédia, ele está na Wikipédia hoje. Ele não tem uma publicação.
Vejam, ele não tem uma publicação, ele não tem nenhuma contribuição relevante para o mundo acadêmico, para o mundo enciclopédico, para a sociedade brasileira. O Carlos Orsi, ele foi excluído da Wikipédia. O Carlos Orsi, ele é, cientista da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, jornalista, escritor de ficção científica, divulgador científico. Ele tem uma página oficial, né? E o Carlos Orsi, ele é um escritor brasileiro com várias publicações. E aqui a gente tem várias publicações. Além das várias publicações, ele tem premiação. E o momento que ele foi excluído da Wikipédia foi após criticar o Bolsonaro em um trabalho científico. E agora eu vou voltar para a Wikipédia convencional e vou fazer algumas pesquisas para que você, deputado de esquerda, você, senador de esquerda, e até você, ex-presidente Lula, você, Ciro Gomes, seja lá quem for, entenda os perigos que estamos correndo neste momento. A Wikipédia tem um verbete para o Paulo Cogos. O Paulo Cogos é aquele camarada que fala que se você não puder comprar um trem, né, comprar um tanque de guerra e sair pelas ruas, é porque você está vivendo no comunismo. O Paulo Cogos é um cara que defende o liberalismo acima de qualquer coisa. Ele tem um verbete na Wikipédia. Agora eu vou começar a fazer pesquisas e rola para o campo de pesquisa para a gente dar uma olhada aqui, Diego. E eu vou começar pesquisando pelo nome daqueles que têm mais alcance e vou trazendo, né, para outros nomes para que vocês vejam. Vamos começar pelo Tiago dos Reis. Tiago dos Reis é talvez o mais conhecido comunicador progressista do Brasil. Ele alcança muita gente fora da bolha. Ele é irrelevante para a Wikipédia. Vamos procurar outro que é gigante, já foi inclusive repórter da afiliada da Rede Globo, que é o Aquias Santarém. O Aquias Santarém é irrelevante para a Wikipédia. Vamos procurar outro que também é muito conhecido, o Rony Telles. O Rony Telles é irrelevante para a Wikipédia. Vamos procurar o Samuel Borelli. Porque talvez é porque a Wikipédia não gosta de gente morena. Então vamos procurar o Samuel Borelli. É irrelevante para a Wikipédia. Agora vamos procurar Paulo, e vamos escrever Cogos errado, né? Já apareceu, a Wikipédia já me entregou Paulo Cogos aqui. Tá aí, o Paulo Cogos não é irrelevante para a Wikipédia. O Paulo Cogos, para a Wikipédia, ele é uma pessoa de alta notoriedade. E a pergunta que eu faço para você, deputado de esquerda, senador de esquerda, candidato de esquerda, você militante de esquerda, até quando você vai deixar que a gente seja queimado na Cinemateca, que nossa história seja queimada na Fundação Palmares e que os meios digitais controlem quem é e quem não é relevante? Será que nós não vamos ter um deputado ou senador de esquerda ou um candidato progressista, seja o Lula, seja o Ciro Gomes, para procurar os tribunais superiores, de repente procurar o Ministério Público para fazer uma denúncia a respeito disso? Será que vai ser só a minha denúncia que eu fiz no Ministério Público Federal sobre essa questão da Wikipédia? Né? Eu volto a dizer, o Paulo Cogos, que é o cara que ensina como que você faz para andar sem máscara no shopping, é relevante para a Wikipédia. O Carlos Orsi, com todas as publicações e depois de 15 anos de Wikipédia, ele foi excluído da Wikipédia por fazer uma crítica ao Bolsonaro. Esquerda, o que está faltando para que tenha uma união na esquerda para que os incêndios acabem? Estão nos incendiando, estão incendiando o Brasil, estão incendiando a história do Brasil. O Carlos Orsi foi excluído da Wikipédia porque ele representa a história do Brasil. O Paulo Cogos é relevante para a Wikipédia porque ele representa a subordinação do Brasil aos Estados Unidos. Se os deputados de esquerda não entenderem isso hoje, se os senadores de esquerda não entenderem isso hoje,
Se os deputados e senadores de direita, mas que querem o Brasil, que são nacionalistas, não entenderem que estão nos destruindo como nação através de meios digitais, através de incêndios em cinematecas, através de destruição de livros na Fundação Palmares, se vocês não tomarem atitude para preservar a nossa história, no futuro o Brasil vai ser escrito por historiadores que só vão conhecer Paulo Cogos. Esse Brasil não vai conhecer a esquerda. Esse Brasil de daqui 100 anos não vai saber o que foi a Fundação Palmares, nem quem foi Palmares. Esse Brasil de daqui 100 anos só vai conhecer Paulo Cogos, Borba Gado e Bolsonaro. E a culpa disso é nossa, porque a gente faz de conta que isso não significa nada. E eu volto a dizer, isso significa muita coisa. Se não tomarmos uma atitude contra os incêndios que estão fazendo contra a nossa história, seja no meio digital, seja no meio físico, vamos deixar de existir. Eu queria lembrar só uma coisa. Tem 10 anos que eu falo sobre a espionagem de celulares acionando câmeras e acionando microfones. Por todo esse tempo eu fui ignorado. Agora veio a história do aplicativo Pegasus que faz essas espionagens. E aí todo mundo se tocou que isso é possível. Gente, por favor, parem de me ignorar. Vamos dar uma olhada nisso. Isso é muito importante, né? O Paulo Cogos não pode ser mais relevante para o Brasil do que o Carlos Orsi. Só que o Carlos Orsi falou mal do Bolsonaro e foi excluído da Wikipédia. Vamos tomar cuidado.